Olá, gente. Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga, especialista na abordagem junguiana e uma grande entusiasta, né, nos assuntos que dizem respeito à alma, né, da espiritualidade, da expansão da consciência, né, e desse caminho, né, onde a gente busca a lapidação, né, do nosso ser, onde a gente busca ser cada vez mais aquilo que a gente verdadeiramente é, né? E hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre o tarô, os oráculos de uma forma geral, mais especificamente o tarô, e como eu vejo isso, né, com esse olhar da teoria junguiana. E como que o tarô, os símbolos, os arquétipos, eles podem nos auxiliar na nossa jornada, né, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e de integração psicológica também. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né, eu acho que é importante a gente entender o que são os arquétipos. O Jung foi quem trouxe esse termo para a gente nesse lugar psicológico, né? E para a gente entender o que é um arquétipo, a gente precisa entender também o que é o inconsciente coletivo. Porque o Jung, ele dizia, acreditava, né, que nós não nascemos uma folha em branco. Quando a gente nasce, a gente já carrega dentro de nós um conteúdo arcaico, né, um registro histórico de toda a humanidade. É o que ele chamou de inconsciente coletivo. Então, dentro da nossa psique existe essa dimensão, né, do inconsciente coletivo, o inconsciente compartilhado por todos nós, né? E e dentro do inconsciente coletivo existem os arquétipos, né? E os arquétipos eles são forças, né, instintuais que vão operar de modo autônomo, né? É... Então são forças vivas do nosso inconsciente que moldam a nossa forma de perceber o mundo, de perceber nós mesmos, né? De agir no mundo. E o Jung ele trouxe esse conceito para a gente a partir da observação. Né? Ele começou a observar que em diversas culturas, né, em diversos povos espalhados por todo o mundo, né, então em diferentes tempos e diferentes lugares, né, povos que nunca tiveram contato uns com os outros, existiam alguns padrões, né, de comportamento presentes, né, em todos esses povos, né, todas essas culturas. Por exemplo, a gente tem o arquétipo do velho sábio, né, o arquétipo da criança, o arquétipo da mãe, do pai, o arquétipo de Deus, né, que diz respeito à totalidade. E da sua forma, esses arquétipos estavam sempre presentes, né, em todas as sociedades. Então, existe uma imagem pré-concebida, né, do que são essas coisas. Mesmo que ao longo da nossa vida a gente forme a nossa própria percepção e concepção, né, através das nossas experiências pessoais, que aí é o que ele vai chamar de inconsciente pessoal, é o que vem depois do inconsciente coletivo. Então, a gente vai ter as nossas próprias percepções dessas forças a partir da nossa própria experiência de vida, mas, né, existe já esse modelo, né, primordial. E na clínica, por exemplo, né, a gente vai falar muito dos complexos paternos, né? A imagem do pai e a imagem da mãe. Então, por exemplo, quando essas imagens estão negativas na nossa psique, né, a partir de experiências que a gente teve, né,
É porque a gente está com essa imagem desse arquétipo, né? O arquétipo do pai e o arquétipo da mãe no polo negativo, né? Porque todos os arquétipos eles vão ter o seu lado luz e o seu lado sombra, né? O seu lado criativo e o seu lado destrutivo. É. Então, quando a gente está com essa imagem negativa, digamos que de alguma forma a gente tem que caminhar para o polo positivo, né? Desse arquétipo. E essas imagens, né, elas estão presentes tanto fora quanto dentro. Então, como eu trouxe esse exemplo da imagem do pai e da imagem da mãe, a gente vai ter uma imagem que muitas vezes vai dizer respeito aos nossos próprios pais, né? Mas dentro de nós, a gente também vai ter, né, a mãe interna e o pai interno, que muitas vezes vão ser construídos a partir dessa imagem que a gente vê nos pais externos, né? Então, como ressignificar isso, né? Como trazer para a luz isso que está na sombra. E aí, trazendo para o contexto do tarô, né? A gente pode falar que cada um dos arcanos maiores, principalmente, né, que eu vou focar mais nos arcanos maiores, depois a gente pode falar um pouco mais dos arcanos menores também, mas os arcanos menores eles vão ser como uma ramificação, né, dos arcanos maiores, então como se eles já estivessem dentro, assim, né, desses 22 símbolos que a gente vai ter aqui no tarô, né, que são os arcanos maiores. E então cada um desses arcanos ele vai representar um arquétipo, né? Uma dessas possibilidades de experiência humana, né? De comportamento, de situações que a gente vai enfrentar ao longo da nossa vida. O Jung ele traz na sua teoria muito esse contexto mitológico, né? Fala da importância dos mitos. Por quê? Porque os mitos eles estão recheados, né? Carregados de conteúdo simbólico, de conteúdos arquetípicos. Então, os mitos, eles falam de experiências, de comportamentos, de posturas frente à vida que a gente vai passar também, né? Por isso que é muito interessante a gente estudar os mitos, porque eles estão falando da nossa vida, né? E a partir das histórias a gente consegue olhar para isso e refletir sobre, né? Tá bom. Então, determinada situação, né? Qual postura que eu quero assumir ali, né? Que eu preciso assumir. Ou qual postura que eu venho assumindo, mas não tá dando certo, né? E eu preciso mudar. Então, é, é muito potente, assim, a gente poder olhar para os símbolos, né? Dessa forma. Então, por exemplo, na jornada aqui, né? Dos arcanos maiores, isso é muito interessante também, porque os próprios arcanos maiores, eles contam um mito, né? Que é essa jornada do louco. O louco é a carta de número 0, né? A primeira carta. E essa carta vai falar, né? Desse jovem que vai se lançar em uma aventura. E aí, a partir desse ir, né? O ir para a vida, ir para uma situação, né? Ele vai passar por uma série de encontros, né? Então, ele vai encontrar aí algumas personalidades, né? Então, coisas que ele precisa desenvolver dentro dele mesmo. Depois, a gente vai falar das situações da vida, né? Os grandes desafios da vida, onde ele vai precisar colocar em prova, né? Essas habilidades que ele desenvolveu. E então, por exemplo, né? Depois do louco, a gente tem a carta do mago e da sacerdotisa. Seria a carta 1 e a carta 2, né? Falando desses princípios masculino e feminino, né? Só que o mago e a sacerdotisa, eles vão falar desses dois princípios, feminino e masculino, que habitam dentro de todos nós, né? Porque o feminino e o masculino, ele não quer dizer homem e mulher, né? A gente olha aqui nesse lugar simbólico de energias, né? Yin e Yang, energias que habitam dentro de todos nós. Nós temos momentos da vida em que a gente vai estar mais yin,
momentos da vida que a gente vai estar mais yang, né? Momentos que a gente vai estar mais para dentro, momentos que a gente vai estar mais para fora, né? E o masculino fala muito desse lugar do ir para fora, né? Ir para a vida. E o feminino, esse lugar de ir para dentro, né? De ir de encontro aos nossos mistérios, ao mistério da natureza, né? Que permeia as nossas vidas. Então, essas duas cartas vão falar desses princípios, né? E aqui num lugar muito espiritual, né? O mago como sendo esse grande realizador, né? Aquele que manifesta as energias, né? Ele é como se ele canalizasse, né, a energia do divino para trazer para a Terra com todos os os elementos que ele já possui, né? Aqui na mesa do mago a gente pode ver esses símbolos, né? Então tem o símbolo de cada um dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Ou seja, né? Ele já tem tudo que ele precisa para manifestar aquilo que ele deseja. E a sacerdotisa vai vir falando desse princípio feminino, né? Dessa nossa habilidade de ir para dentro, né? Uma carta que fala muito dos mistérios, né? Da lua, essa energia da intuição, né? Que são 2 princípios muito importantes, assim, ao longo da nossa caminhada, né? Qual que é melhor, qual que é pior? Nenhum dos dois, né? A gente precisa deles juntos. Então, eles vão falar desses 2 princípios nesse plano mais mais místico, né? E aí a gente tem depois a imperatriz e o imperador, que também vão falar do princípio feminino e masculino, só que aqui eu entendo que eles vão falar desses 2 princípios já numa esfera mais é, do mundo, né? Uma esfera mais material. Então, a imperatriz, né, como esse feminino amoroso, né, criativo, fértil, né, que vai construir o seu reino com muita amorosidade, né, com é, muito carinho, né, preocupada em nutrir, né, o seu jardim. E o imperador já vai falar desse princípio masculino em um lugar de ordem, né? De disciplina, de organização, né? O imperador ele precisa ter ali uma firmeza, né? Para tomar conta do seu reino, né? Ele precisa dessa estrutura, né? Interna, assim, né? E também de uma sabedoria, né? E um complementa o outro, né? Porque é, na nossa vida a gente percebe isso também, né? A gente explorar, né, esse nossa face mais feminina, amorosa, doce, né, gentil, é muito bom, mas às vezes a gente também precisa, né, de limites, é, de uma certa ordem, né, porque se ficar tudo muito assim, na amizade, na amorosidade, às vezes as coisas não andam, né? Então, um complementa o outro, e eu acho isso muito incrível. E aí depois a gente vai ter, por exemplo, a figura do Papa, né? O sacerdote, o hierofante também, né? Em alguns baralhos. Que vai falar dessa nossa capacidade de compartilhar conhecimento, né? Lembrando também, como eu disse, né? Todo arquétipo vai ter o seu lado luz, o seu lado sombra, então a gente pode pensar aqui, por exemplo, né? Que o Papa, no seu lado sombra, né, vai ser uma pessoa que é muito apegada aos dogmas, né, a um certo tipo de moral, e às vezes não é muito bom a gente ficar muito apegado nisso, né, porque são coisas que nos aprisionam, né. Então, percebe como o Papa é aquele que reúne grupos, né, que compartilha conhecimento, é uma figura de autoridade espiritual, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, né, quando ele está na sombra, assim como as cartas que eu falei anteriormente, né, por exemplo, o louco mesmo, o louco traz muito essa energia da criança, né, e o Louco é uma carta maravilhosa, porque ele vai falar sobre esse lugar de se aventurar, né, de ir para a vida, dessa leveza, né, de não precisa se preocupar demais com as coisas, né, vai e vê o que acontece. Mas o que seria um lado sombra, né? Um lado sombra a gente pode falar dessa criança num polo negativo, né, uma certa infantilidade, uma falta de responsabilidade, né, então uma pessoa muito
assim, avoada, né? Que é, é, tá muito apegada nessa coisa, né? De se aventurar, de se divertir, mas acaba esquecendo das responsabilidades. É assim como também os princípios feminino e masculino, né? Tem o seu lado luz e sombra. A Imperatriz, por exemplo, a gente pode dizer que essa mãe, né? Se a mãe for super protetora demais, né? Pode se tornar essa mãe devoradora, né? Que é uma das faces, né? Desse grande arquétipo da grande mãe, desse feminino, né? E como balancear isso, né? Tomar cuidado para não estar nesse lugar da mãe devoradora demais, né? Assim como o imperador, né? A gente precisa de ordem, de rigidez, de disciplina, mas isso demais também nos aprisiona, né? Nos leva para lugares de autocobrança, de críticas, né? De muito assim, aquele velho ranzinza, né? Muito preocupado com as coisas, então precisa trazer mais essa leveza do louco, né? Da criança. Então, todas as cartas vão trazer esses dois aspectos, né? Por isso que nada nunca é bom ou ruim, né? E aí, depois do Papa, a gente vai ter, então, a carta dos enamorados, que vai falar sobre as relações, as parcerias, né? Que a gente vai encontrar ao longo do caminho, que são essenciais, né? Para a nossa jornada. E depois a gente tem a carta do carro, que vai falar dos movimentos, né? O carro é um veículo que nos leva de um lugar para o outro, né? A gente pode até, observando as cartas também, né? Elas falam com a gente. Então, aqui a gente tem, né? Um soldado numa carruagem, né? Provavelmente indo para a batalha, né? Ele está deixando aqui, né? O reino. Então, ele está indo também, né? Em direção a uma conquista. Depois vai ter a carta da força, que vai falar muito sobre a gente aprender a domar os nossos instintos animais, né? Aqui ela está domando um leão, né? Com muita calma, muita serenidade, né? E aí depois vem a carta do eremita. Eu acho que essa carta é uma das cartas que guia, assim, o meu trabalho como psicóloga. Eu vejo muito, assim, né? Os terapeutas, psicólogos, como esse arquétipo, né? Porque o eremita, ele é bem aquela coisa sabe, aquele velho sábio que mora na montanha, né? Quando o herói parte na aventura, vai ter aquele momento que ele encontra, né? Esse velho, velho sábio. A gente pode falar, por exemplo, do Dumbledore, no Harry Potter, né? Esqueci o nome do ancião do Senhor dos Anéis, mas é esse arquétipo, né? E ele passa muito tempo sozinho, né? Ele tem muito tempo de introspecção, né? Então ele está fazendo esse trabalho, né? De se conhecer, de olhar para dentro, esse trabalho com as próprias sombras, com a própria escuridão, né? E a partir disso, ele ilumina, né? Então, ele ilumina os caminhos, né? Tanto dele próprio, né? Mas também para os outros, né? Então, a partir desse contato que ele tem com o interno dele, com essa sabedoria que ele conquistou, a partir desse mergulho em si, ele é capaz de iluminar o outro, né? Então, eu vejo muito, assim, né, os psicólogos nesse lugar, né, de ajudar as pessoas a encontrarem a própria luz, né? E é interessante, porque, veja, ele carrega a lamparina, né? Então, ele ilumina, mas assim, né? Cada um caminha por si. Então, é, isso, né? Ele traz essa força, assim, de guiar as pessoas até a luz. E essas todas são características, né, que a gente precisa cultivar, né, lapidar dentro de nós, para que a gente possa superar, né, os desafios que a vida vai trazer para a gente. Então, esses padrões simbólicos, né, a gente pode
está entendendo, né, que eles influenciam a forma, né, como a gente escolhe os nossos caminhos, como a gente enfrenta as crises, né, e até como a gente interpreta as situações da vida, né. E vamos supor que eu sou uma pessoa que, nossa, eu tenho esse arquétipo do imperador, né, esse masculino muito bem desenvolvido. Então, nossa, eu sou muito boa para, sei lá, conquistar coisas do mundo material, né? Ir lá fazer, e sou disciplinada e regrada, e tenho um conhecimento racional das coisas. Mas isso daqui, né, sendo demais, como eu falei, né, vai acabar indo para a sombra. Eu vou deixar de estar vivendo essas outras possibilidades de ser que existem dentro de todos nós, né? Às vezes a gente fica muito preso assim, em só uma forma de ser, né? E aí aqui, se eu ficar muito presa nisso aqui, eu vou acabar virando uma pessoa chata, né? Uma pessoa cinza, sem alegria de vida, né? Só preocupada com responsabilidades, com vou ficar me preocupando muito de tudo e vou perder o lado divertido da vida, né? Um lado do louco, né? Até esse lado assim desse feminino, né? Que o feminino fala muito também da contemplação, né? De tempo assim de prazer, né? De, de alegrias, assim, de prosperidade, né? Mas nesse, prosperidade nesse lugar de alegria de viver, assim, sabe? É muito interessante, assim, a gente observando como esses arquétipos estão atuando, né, na gente. E quando a gente está inconsciente, né, de que às vezes algum arquétipo que está nos movendo, né, a gente pode acabar sendo tomado por ele, né? Como eu falei, por exemplo, a respeito do imperador, né? Se eu estou atuando demais ali, só nele, só nele, só nele, ele pode acabar vindo para esse polo negativo e me dominar, né? Então eu vou virar aquela pessoa assim. Podemos até falar de um burnout, assim, né? A pessoa que só pensa em trabalho, só pensa em produzir e em conquistar as coisas, né? Então, olha só como esses símbolos podem nos ajudar a ter uma interpretação, né, da nossa vida, de nós mesmos, né? E aí, quando eu me torno consciente dessas dinâmicas, né, eu me torno capaz de dialogar, né, de dialogar com esse símbolo, né, e tomar decisões mais alinhadas, né, com a minha totalidade, né, que vai ser esse momento onde eu vou entender que eu tenho esse imperador dentro de mim, mas eu não sou só ele, né, eu sou todas essas outras figuras aqui também, né, e isso é maravilhoso. Então, esse é um dos poderes, né, assim, de que esse estudo, esse contato com os oráculos, com o tarot, trazem para a gente. E aí, falando um pouco assim, né, do processo clínico, né, um processo de análise junguiana, me veio também de falar desse arquétipo do curador, né, que relaciona um pouco com a carta do eremita, né, como eu tinha falado, o arquétipo do curandeiro, né, do curador ferido, ele não está assim, né, nesse lugar exatamente aqui no tarô, mas eu diria que a carta que mais se relaciona seria do eremita mesmo, né, aquele que carrega a luz da lanterna, né, que tem essa capacidade de guiar os outros, né, a encontrarem a sua própria verdade. E aí, num processo de análise, qual que é o objetivo? Né? O objetivo é que o analista possa conduzir o analisando a se tornar, né? A encontrar esse eremita, encontrar esse curandeiro dentro de si, né? Para que ele possa cada vez mais ser capaz de iluminar as próprias sombras e assim também iluminar, né, o caminho para os outros, porque quando a gente se cura, né, quando a gente está fazendo esse trabalho, de olhar para dentro, olhar para as nossas sombras, integrar tudo isso, analisar tudo isso, refletir, buscar formas, né, de
de ser melhor, de viver uma vida mais leve, enfim, quando a gente se cura, né? A gente ajuda na cura do mundo também. Então, é, esses seriam os objetivos, né, de uma análise, assim, ajudar o cliente a despertar a própria potência, né? E aí, esse estudo, né, dos arquétipos me ajuda muito justamente a reconhecer, né, que dentro de mim existem muitas imagens arquetípicas dentro de todos nós, na verdade, né? É... O que o Jung vai trazer para a gente é que muitas vezes o grande problema das nossas vidas é que a gente fica presos nesse monoteísmo da consciência, né? Que é aquilo de achar que dentro de mim só existe eu. Né? Só existe eu, que é essa figura que eu criei, que muitas vezes é a partir de coisas que me falaram que eu deveria ser ou não deveria ser. Né? Então a gente vai criando essas personas, né, para atuar no mundo. O que está tudo bem, porque as pessoas elas não são ruins, né? A gente precisa delas, né? Que nem aqui agora, eu estou atuando num lugar de, na minha persona psicóloga, na minha persona professora, né? Transmitindo aqui conhecimento, mas eu não sou só isso, né? Então, o problema é quando a gente fica muito preso na persona, né? E a gente começa a achar que a gente é aquilo, né? E a gente, de alguma forma, se separa de todas essas outras possibilidades de ser, né? Porque a dor, né? O sofrimento, muitas vezes ela vem dessa separação, né? E aí a cura, né? Ela vai vir desse movimento de nos tornarmos inteiros, né? De irmos em direção a essa totalidade. Então, por exemplo, eu ser uma pessoa doce, carinhosa, amorosa, não vai excluir que dentro de mim também existe uma pessoa que sente raiva, uma pessoa que vai ficar puta da vida às vezes mesmo, né? Que vai xingar, que vai se impor, né? E a gente precisa de todas essas facetas para permear, né? É como essa grande dança da vida que a gente tem que aprender a dançando com todas essas figuras que habitam dentro da gente e a fazer amizade com elas, porque o que acontece, né? Muitas vezes por uma moral social, né? Porque a gente vive em uma cultura com muitos dogmas e crenças e morais e rígidas, né? Então a gente acha que muitas partes nossas, né, são erradas, são ruins, né? Que eu tenho que excluir aquilo, rejeitar. E na verdade não. Né? Todas as nossas faces são importantes, precisam ser vistas, acolhidas, integradas, né? E aí esse movimento da gente reconhecer que tudo isso habita em nós, né, da gente acolher isso e fazer amizade, né, com esses outros que habitam em nós. Né? Então, dentro de nós habitam muitos outros. Então, quem são esses outros, né? E aí o tarô e os oráculos, né, de uma forma geral, nos possibilitam encontrar esses outros, né? Nos possibilitam expandir, assim, o nosso horizonte para todas as possibilidades de ser, né? E aí, falando também do processo clínico, né? Muitas vezes também a gente consegue perceber ali que a vida da pessoa ela está sendo regida por um arquétipo momento da vida, né? Está sendo regida ali por um arquétipo, né? E então, por exemplo, né, seguindo ali da carta do eremita, a gente vai ter a carta da roda da fortuna. A roda da fortuna é uma carta que vai falar sobre as mudanças da vida, né, os altos e baixos, essa roda que gira, que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, e que esse é um movimento da vida,
não tem como controlar, não tem como fugir, né? Então, quando a gente entende isso, que esse arquétipo permeia as nossas vidas, né? A gente pode se tornar mais sagaz, assim, nesse lugar de aproveitar oportunidades. Então, nossa, apareceu uma oportunidade agora, eu vou abraçar ela, vou aproveitar, porque pode ser que amanhã não tenha mais, né? Pode ser que amanhã, hoje eu tô aqui em cima, mas amanhã pode ser que a vida mude, eu vou estar lá embaixo, então eu vou aproveitar as oportunidades, né? Ou também quando a gente está em um momento difícil, a gente está aqui embaixo, a gente se lembrar que a roda gira, né? E que o tempo vai me levar para subir de novo, né? Então, essa seria uma das formas de enxergar, né, muitas situações da nossa vida. Aí depois a gente tem a carta da justiça, que vai falar sobre esse lugar mesmo da gente ser justo, né, com os outros e conosco, né? Então, ela carrega aqui uma espada numa mão e uma balança na outra mão, né? Então, assim, se a medida não for certa, ela corta, né? O que pode estar falando de alguém um pouco intransigente, né? Mas, de certa maneira, às vezes a gente precisa, né, fazer cortes, a gente precisa ser justo, né, com pessoas que não nos fazem bem, ou com dinâmicas internas mesmo, né, que a gente precisa, às vezes, cortar e entender ali, né, qual que é o que que a justiça, né, faria nessa situação e trazer essa força, né, para nossas vidas. Depois a gente vai ter a carta do enforcado. Aqui a gente já está falando dos desafios, né? Então, o enforcado, ele fala de momentos de estagnação, né? Momentos que a gente está preso, pendurado, sabe? Não tem muito o que fazer. O que nos resta é mais esperar, né? Então, ele vai nos falar sobre paciência, ele vai nos falar também sobre enxergar as coisas de um ângulo diferente, né? Ele está de ponta cabeça, que muitas vezes é o que a gente precisa, né? Às vezes a gente está tão preso ali e não consegue ver uma saída para aquela situação, mas se a gente muda um pouco a forma de olhar para aquilo, né, já nos traz um panorama totalmente novo. Aí a gente tem a carta da morte, né, que é uma carta muito temida do tarô. Só que a morte, ela vai falar, na verdade, das transformações também, né, os finais de ciclo. A nossa vida, ela é regida por ciclos, né, por inícios, por fins, né, recomeços, transformações, e isso é algo que está presente na vida, a gente gostando ou não, a gente querendo ou não, a gente pode observar a natureza, né, a natureza em si, ela mostra para a gente, né, os ciclos de transformação, de renascimento, de vida e de morte. Então, a gente entender que a morte faz parte da nossa vida, né? E que às vezes é necessário a gente deixar morrer algumas coisas, né? Que às vezes é necessário a gente olhar para nosso momento de vida e entender que é hora de deixar, né? De soltar, de se renovar, né? De renascer. Então, olha só quantas coisas, né, esses símbolos podem trazer para a gente. Depois vai ter a carta da temperança, que vai falar sobre o caminho do meio das coisas, né, o equilíbrio, esse lugar de ponderamento, né? Calma aí, não vamos ser tão extremo, não, né? Vamos arrumar um caminho do meio para as coisas, não vamos levar as coisas assim muito para os polos, né? Depois a gente vai ter a carta do diabo, que vai falar muito das tentações, né? Das seduções, dos prazeres momentâneos, né? Distrações que muitas vezes nos tiram do nosso caminho. Mas lembra que eu falei, né? Nem tudo é só sombra ou só luz. A carta do diabo, ela também pode estar falando dos prazeres, né? Talvez eu esteja em um momento de vida que eu não estou me permitindo sentir prazer, né? Prazer em vários sentidos, seja no sexual, né? Ou nesse lugar de diversão, né? Ou de estar sentindo mesmo esse desfrute pela vida, né? E aí a carta do diabo pode vir para mim me despertar para isso, né? Poxa, nossa, por que, né? Que eu não estou desfrutando, né? Das coisas que eu tenho, do que me é permitido aqui, né? Desfrutar do meu corpo, da minha sexualidade, né? Então, e aí uma carta sempre vai complementar,
Eita, complementariando? Não é essa palavra. Enfim, uma carta sempre vai somando, assim, né, na outra. Então, por exemplo, se a gente pensar na carta do diabo nesses dois polos, a gente traz a temperança para ela, né? De entender que tá tudo bem, sentir prazer, a gente é necessário, inclusive, né? Mas que prazer demais, prazer da carne demais, né? Quando eu estou muito apegada à matéria e é só sentir prazer, 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 né? Eu estou talvez me afastando do meu caminho, né? Um caminho mais espiritual, né? Um caminho é o caminho da minha alma, né? Que vai exigir ali também que eu abdique, né? De muitos desses prazeres momentâneos, prazeres do ego, né? E aí, olha quem vem, a temperança, né? Então vamos seguir no caminho do meio, né? Tá tudo bem ter prazer, né? Através da matéria, mas também às vezes a gente precisa estar atento a isso, né? Depois a gente tem a carta da torre. Opa, a carta da torre, que vai nos falar, né, sobre mudanças repentinas, né? Esse raio que vem aqui, cai na torre, destrói tudo, né? E aí o pessoal tá voando, então essas reviravoltas na nossa vida, né? Sabe? Quando a gente é, do nada acontece uma coisa, uma transformação que a gente não estava esperando, e aí, né? Como que a gente lida com isso? Porque a torre, ela também vem nos lembrar que uma base sólida, né? Boas raízes, né? Nos ajudam a nos manter de pé, né? Então pode ser que essa torre aqui vai cair aqui em cima. Mas olha como ela está forte, estável aqui na sua base, né? E também, quando uma torre cai, é uma nova possibilidade da gente reconstruir ela, né? Talvez de uma forma diferente, é, de uma forma mais estruturada, mais forte, né? Construir realmente uma fortaleza, né? Que vai se tornar cada vez mais forte para não ser derrubado assim tão fácil com isso que vem de fora e nos atinge. Então, né, aqui essa jornada dos arcanos maiores, eles servem como uma linguagem, né, visual da gente entrar em contato com esses arquétipos, né? Claro que assim, o Jung ele vai falar que os arquétipos eles têm uma força tão grande, né, que assim é impossível a gente abarcar um arquétipo por inteiro, né? Então é difícil assim a gente definir um arquétipo, né? Ou falar que esse arquétipo é isso e acabou, né? Não, porque tudo que está no inconsciente coletivo é algo de uma força muito transcendente, né? Que está além da nossa capacidade humana de entender. É como se o inconsciente coletivo fosse todo o mundo espiritual, assim, né? Esse mundo dos mistérios, que a gente nunca vai poder ter um entendimento completo disso, né? Então também faz parte do processo da gente se render, né? De que a gente nunca vai dar conta de saber de tudo, né? Mas isso aqui é um caminho, né? Através do símbolo a gente consegue se encontrar, assim, né, com essas forças arquetípicas, pelo menos de alguma maneira, e explorando isso, né, e aí é muito curioso, porque dependendo do momento da vida que você está, né, do momento interno que você está, enfim, o que você está passando, cada hora um símbolo vai te fazer enxergar uma coisa diferente, né? Às vezes você olha para uma carta hoje, entende uma coisa, passa um tempo, você olha, tem outros entendimentos, né? Então isso também vem falando para a gente dessa potência arquetípica, né? De que é inesgotável mesmo, né? É inesgotável, assim, de significado, né? Mas, de alguma forma, o tarô, por exemplo, ele nos oferece essas imagens simbólicas que vão tornar um pouco mais tangíveis, né? Essas forças invisíveis, para a gente justamente poder conversar com elas, né? E tá cada vez tomando mais consciência, assim, de que elas existem, né? Mas lembrando que sempre também os arquétipos não são algo fixo, né? Como eu falei. Eles vão se atualizando, se modificando, né? Em cada passo, em cada momento da nossa vida.
Então, é muito interessante, né? E aí é curioso também pensar, né, que por mais que nós tenhamos nossas experiências individuais, né, e a nossa própria forma de ver o mundo, de alguma forma os arquétipos, esses símbolos, eles conversam com todos nós, né? Porque eles falam de virtudes, né, de situações de vida que todos nós vamos passar. É o que mais uma vez nos conecta, né? Nos faz sentir realmente que existe esse algo, né? Existe realmente esse inconsciente coletivo que conecta, né, as nossas experiências, sabe aquela coisa assim de que nenhuma experiência é única, por mais que seja porque só a gente sente o que a gente sente, só a gente vê o que a gente vê, né, e entende as formas da forma que a gente entende, mas de alguma forma também nós mesmos, nós todos compartilhamos, né, as mesmas experiências. É... E aí, seguindo aqui na jornada dos arcanos maiores, depois da torre, a gente chama essas últimas cartas, né, que eu trouxe, então, enforcado, a morte, o diabo, a torre, né? Muitas vezes situações difíceis da gente atravessar, né? A gente pode falar que são as noites escuras da alma, né? Momentos que a gente está passando ali por transformações profundas, né? Momentos que a vida nos obriga a nos movimentar, a mudar, ou que a gente está meio estagnado, às vezes não tem muito o que fazer mesmo, só nos resta esperar, né? Então a gente chama isso das noites escuras da alma, né? O que é interessante pensar também, porque são nas noites escuras da alma, né? São nesses momentos de dor e de sofrimento onde a gente mais cresce, né? Onde se a gente está com esse olhar, né, para a vida de que nada acontece por acaso, né? Tudo vem para nos ensinar, tudo vem para nos colocar no nosso caminho, né? Um caminho mais alinhado com quem a gente é, com o nosso coração, né? Com o nosso propósito divino aqui nessa terra. Então, é, a gente entende que esse louco, né, que é esse que partiu nessa jornada, agora, depois de ter passado por tudo isso, ele já se já está muito mais sábio, né? Já aprendeu muita coisa, né? E então, depois vão vir cartas mais, digamos assim, esperançosas, cartas mais assim, né? Então tá, depois que a gente já passou por tudo aquilo, aprendeu, integrou esses aprendizados, o que que acontece, né? Então vai vir, por exemplo, a carta da estrela, que vai falar muito sobre sonhos, né? Sobre esperança, né? Da gente se conectar, né? Com os nossos sonhos, com as nossas emoções, né? Então as águas que fluem, né? É, a nudez, né? Então o se deixar ser, né? Ser aquilo que a gente é, sem pudores, né? Sem se esconder, né? E é isso que de alguma forma nos faz caminhar também para os nossos sonhos, né? Porque é, os nossos maiores sonhos, né? Aqueles que vêm do nosso coração, da nossa alma, eles sempre estão dizendo respeito a, a coisas que a gente deseja alcançar ou se tornar, que estão ligadas ao caminho, né, da nossa alma, aquilo que a nossa alma quer se tornar, e quer realizar aqui nessa terra, né? Então, e a nossa alma, ela sempre quer um caminho autêntico, né? Porque o nosso maior poder é ser nós mesmos, né? Então, muitas vezes, para a gente alcançar, realizar os nossos sonhos, a gente tem que, né, se abrir para esse lugar, né? De se despir, né, se despir e deixar o mundo ver aquilo que nós somos. Depois vai vir a carta da Lua e do Sol, mais uma vez trazendo esses aspectos, né? Feminino e masculino. A carta da Lua é uma carta meio complexa, assim, no tarô, né? Que ao mesmo tempo que ela está falando desse lugar do feminino, né? Então a Lua fala muito de ciclos, né? As fases da lua, a noite, né? Então, os mistérios. Mas essa carta fala muito sobre uma certa sagacidade que às vezes a gente precisa ter, né? Então, pensa assim, né? Pô, passei por tudo isso, né? Já tô sabendo de algumas coisas, né? Então, eu preciso também compreender essa sagacidade para saber que às vezes as coisas
podem parecer ser determinada coisa, mas na verdade não são, né? Então, essa carta também fala muito sobre isso, né? A gente tem aqui um cão e um lobo, né? Às vezes a gente pode estar confundindo, né? Um lobo com um cão e vice-versa, né? Muitas vezes a gente vê a lua através do reflexo da água, né? Então, toma cuidado para você não estar vendo o reflexo das coisas. Tomar cuidado para você, né? Não estar vendo só o reflexo das coisas e não estar vendo a coisa como ela realmente é. Então, a carta da lua fala muito sobre isso. Mas eu entendo que ela também traz esse aspecto do feminino nesse lugar de introspecção, né? De se conectar com a intuição, né? E o sol, né? Nesse lugar do nosso brilho, né? Então, trazendo de novo o masculino, né, que nos convida a ir para fora, a ir para o mundo, a brilhar, né, a colocar nossa verdade no mundo, aquilo que a gente pensa, né. O masculino tem muito essa coisa da palavra, né, a comunicação, assim, nesse lugar da é uma comunicação mais racional, né, mas de alguma forma, é a racionalidade que nos permite expressar, assim, né. Mesmo se eu for expressar emoções, eu preciso trazer um pensamento racional, né, para elaborar isso. Então, a carta do sol, eu gosto muito, né? Que já traz também essa criança nua. Então, mais uma vez, falando dessa coisa do seja você, seja quem você é, tire essas roupas, essas armaduras, né? E se permita brilhar, né? O vermelho aqui na bandeira, né? A coragem de ser você mesmo. Então, vai lá, brilha, seja como o sol, né? Você já passou por muita coisa, você pode brilhar, agora você acessou o seu poder, né? Essa carta fala muito de poder pessoal, assim. E aí depois vai vir as duas últimas cartas, né? Que é a carta do julgamento, como se fosse assim, né? O julgamento final, né? E a carta do mundo. Então, aqui na carta do julgamento, a gente pode pensar, por exemplo, né? É, Ela pode abrir para muitas coisas, assim, na verdade, né? Porque também falando, por exemplo, de um jogo de tarô, né? Cada um desses arquétipos vai depender, assim, o significado deles vai depender do que eu intencionei para sair ali naquela casa, né? Então, se eu vou fazer um jogo, por exemplo, referente a relacionamentos, né? E aí, sei lá, vamos supor, saiu uma pessoa sendo representada pela carta do julgamento, né? Então a gente vai ter uma forma de olhar para isso. Por exemplo, a gente pode falar, nossa, é uma pessoa que é muito julgadora, né? Pode ser uma possibilidade. Mas aí, dependendo do aspecto que vai sair, aí a gente pode ir tecendo vários outros significados, né, do que essa carta quer falar para a gente. Mas, basicamente, o que a gente vê aqui nessa carta, né, são pessoas que morreram, né, que chegam ali aos céus e são chamadas ali, né, pelos anjos para esse renascimento, né? Então, o julgamento final. Então, depois de toda essa jornada, né, é, é que eu não gosto dessa coisa assim, né? Será que eu mereço ir para o céu? Porque entra muito num pensamento cristão, assim, né? Porque na verdade, assim, né? O céu e o inferno a gente vive aqui e no agora, né? Mas assim, num lugar de refletir, né? Se eu estou sendo condizente com a minha verdade, né? Se depois da morte, né, a minha alma vai ser elevada, né? A esse lugar de amor, né? De luz, se eu estou honrando isso aqui, né? Na minha vida, na minha trajetória, nesses desafios que eu estou enfrentando, né? Se eu estou indo para o mundo, né? A partir desse lugar, né? Desse lugar de expressão de quem eu sou, mas um lugar é, celestial, né? Num lugar de luz, de amor, né? E aí depois, como a última carta da jornada, a gente tem a carta do mundo, né? Então, o louco parte nessa aventura e no final ele conquista o mundo, né? Que é essa carta que fala da totalidade, a completude, né? E aí eu entendo muito como essa completude interna mesmo, né? De todas essas figuras que ele entendeu que fazem parte dele, de todas essas habilidades, essas virtudes que ele precisou,
né, trazer à tona ali nas situações difíceis, né, se colocou à prova ali para ir para o mundo, para conquistar seus objetivos, seus sonhos. Então, essa carta é a carta da conquista, né, a carta da individuação, a carta da autenticidade, né? Também, mais uma vez, né, a pessoa nua. E fora assim, gente, todas as cartas têm muitos símbolos escondidos, assim, né? Então a gente poderia fazer análises assim muito mais profundas, elaboradas de todas as cartas, né? O que eu estou trazendo aqui é uma coisa mais geral, que está me vindo aqui também. Mas todas elas a gente pode aprofundar assim em muitas coisas, né? Então a gente vê só nessa carta, tudo que está aqui é símbolo e é passível de interpretação, né? Então essas figuras aqui, tudo, né? Que os personagens carregam, a forma que eles se vestem, né? A forma que tá as mãos estão posicionadas, tudo isso vai nos dando mais material simbólico para a gente poder aprofundar nas interpretações, né? Por isso que é muito interessante também a gente ir aprofundando nesse estudo, porque é isso, né? Sempre vão vindo coisas novas, assim, e é curioso que a gente fica mais com um olhar atento para identificar na vida, assim, né? Símbolos que nos remetem a arquétipos, né? Então, de alguma forma, a gente também fica mais ligeiro, assim, para sacar sincronicidades que acontecem na nossa vida, né? Isso é muito interessante. E aí, depois do mundo, a gente volta para a carta do louco, né? Então, assim, finaliza essa jornada e começa tudo de novo, porque a vida é assim, né? A roda nunca para, e aí mesmo o louco tendo já conquistado tudo isso, passou por todas as dificuldades, tal, conquistou o mundo, mas aí vai vir uma nova jornada, uma nova aventura para ele passar por tudo isso de novo e se aprofundar, né? O conhecimento que vem em camadas, sempre vão ter camadas mais e mais profundas para serem desveladas, né? Desvendadas, vividas, e isso é muito bonito. Então a gente percebe que as cartas falam muito, né, sobre, sobre a vida, né? E esse estudo, né, dos arquétipos, das cartas, nos permite interpretar esses movimentos da vida, né, não como um caos que não tem sentido, né, mas como etapas necessárias na nossa jornada, né, tanto como indivíduos, mas também na nossa jornada coletiva, né? Então, reconhecer isso nos ajuda, né, a atravessar os desafios da vida, os desafios sociais, né, os desafios de relacionamento, né, com mais consciência, né, enxergando aquilo que pede transformação, né, e enxergando a potência, assim, de que pode, do que pode emergir, né, de aparentes situações desafiadoras, né, situações dolorosas, mas, mais uma vez, né, tudo tem seu lado luz e sombra. Então, é, é muito bonito, assim. Eu, eu sou muito encantada, assim, por esse estudo dos símbolos, dos arquétipos. E aí, falando, né, do tarô nesse lugar, então, por exemplo, de um tarô terapêutico, né, a gente for fazer um jogo de tarô. Como que isso nos ajuda, né? Nos ajuda justamente a isso, né? A gente entrar em contato com esses símbolos, porque os símbolos por si só já vão nos fazer refletir, já vão nos fazer pensar, né? Já vão nos fazer olhar de uma forma diferente para nós. Então, quando a gente faz um jogo, né, intencionando uma situação que eu quero olhar na minha vida, entender melhor, né, um aconselhamento que eu quero receber do universo, da minha espiritualidade, né? E cada um se conecta com o que faz sentido assim para si. E aí as cartas que vêm, o tarô ele também funciona muito a partir do princípio da sincronicidade, né? Que é a gente entender que nada é por acaso. Então, da mesma forma que eu estou tirando aqui uma carta aleatória, aleatoriamente, não é aleatório, né? Da mesma forma que eu estou escolhendo essa carta também está me escolhendo, né? Então tem algo nessa carta. Olha só, saiu o imperador de novo.
É, de alguma forma, o que tem no conteúdo dessa carta é algo que eu preciso entrar em contato, né? Então, a nossa psique, ela chama, né, as situações que a gente precisa viver para o nosso aprendizado. Então, assim, as cartas nunca vão ser por acaso. E aí, a partir desse entendimento, né, a gente consegue abrir esse campo de. É como olhar de um olhar de cima, né, para nós mesmos, para nossa própria vida, enxergar, nossa, não tinha percebido isso, né? Então, realmente é algo muito terapêutico e que muitas vezes não tem a ver, né, com misticismo, porque existe esse preconceito, né, com o tarô, com as pessoas que jogam cartas. E aí, assim, sim, né, existem muitas pessoas que trazem o tarô e as cartas para esse lugar da espiritualidade, então acabam trabalhando com guias, né, com entidades, fazendo esse trabalho, mas não necessariamente, né? Qualquer um pode jogar tarô, principalmente para si mesmo, né? Porque realmente esse autoestudo é eu ir percebendo como que esses símbolos conversam comigo, né? É como que eu vejo eles, como que eu vejo eles nos outros, né? É curioso, assim, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa, a gente já sabe exatamente o arquétipo que ela tá atuando ali, né? É na química mesmo, né? Eu sempre gosto de trazer, quando chega um paciente, né? Tipo, eu fico pensando, nossa, qual que é essa a energia, né, que ele tá trazendo? Então, qual que é o arquétipo que tá regendo ali, né? A situação da vida dele, regendo ali a personalidade. E aí é legal, né? Porque a partir de entender, vamos supor, né? Chega uma pessoa que está atuando demais ali, né, no feminino, cadê? Na imperatriz, né? Então, ai, essa pessoa super amorosa, carinhosa, né? Tá sempre se dispondo ali para cuidar do outro, tal, tal. Só que ela tá atuando nisso aqui demais. E ela não consegue, assim, fazer o que ela quer fazer. Ela fala assim, nossa, eu tenho um monte de coisa que eu queria fazer, mas eu não faço nada. Aí eu já consigo entender o que está faltando na vida dela. Essa energia do imperador, né? Da ordem, da disciplina, né? Do poder pessoal também, né? Então, tipo, questão dessa coisa do sol também, né? Enfim, e aí esses símbolos vão mostrando pra gente, né, essas dinâmicas, e aí numa consulta, por exemplo, né, para ajudar a pessoa a refletir sobre isso, eu posso trazer esses símbolos, né? Mas o que você acha aqui, né, dessa carta do imperador e a gente abrir essa discussão? Isso aqui já pode levar, assim, 3 horas de conversa, né? Então, é muito interessante, assim, a forma como esses símbolos nos ajudam mesmo, né, no nosso processo. E aí, o que acontece, né, que eu estava falando dessa coisa dos preconceitos com oráculos e tudo mais, porque muitas vezes acaba vindo carregado desse lugar de previsão de futuro, né? E aí eu acho que é importante a gente entender, e aí vou falar o que é a minha opinião também, né, a respeito disso. Eu acho que eu acredito, né, que existem pessoas que trabalham com guias espirituais, com entidades que realmente podem saber, né, algumas coisas possíveis de acontecer, mas ao mesmo tempo eu acho que o nosso destino é a gente que faz, né? O nosso caminho é a gente que faz e justamente a gente constrói a vida que a gente deseja a partir desse autoconhecimento de nós mesmos, né? Quanto mais a gente mergulha em nós, né, quanto mais a gente entra em contato com a nossa alma, né, com aquilo de mais profundo que existe dentro de nós, mais a gente vai se permitindo trazer isso para o mundo, né? E ir limpando tudo aquilo que diz respeito, né? A valores sociais, a valores familiares. E vou limpando, né? Esses medos que muitas vezes estão carregados disso, né? Que vem da nossa família, dos nossos antepassados, né? Medos que a sociedade coloca na gente. Então, conforme a gente vai limpando isso, né?
a gente vai ganhando possibilidade de construir nosso caminho, né? A gente vai ganhando uma maior liberdade pessoal, né? A gente vai ganhando possibilidades de enxergar o mundo de outras formas, de enxergar nós mesmos de outras formas, né? Então eu não acredito que nada é determinado, já está determinado, né? Eu gosto muito de uma frase que a minha mãe sempre falou para mim, quando a gente falava sobre destino, que o destino é como se fosse um jogo de cartas, né? Então, às vezes, as cartas que você recebe, você não escolhe, mas a forma que você vai jogar elas, você escolhe, né? Então, acredito que sim, às vezes tem situações que a gente vai ter que passar porque faz parte do nosso caminho, mas como que a gente vai lidar com elas, né? Como que a gente vai olhar para elas, como que a gente vai dar sentido para elas, né? E mais que isso, né? O que que eu vou fazer com isso que eu aprendi nessa situação, né? Para transformar o meu ser e para caminhar em direção, né? A uma maior totalidade, né? A um maior sentido, a uma maior sabedoria. Então, é isso. Espero que tenha feito sentido. Eu gosto muito de falar sobre isso. Espero voltar mais vezes aqui. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, se você gostou, não gostou, deixa aqui um comentário para saber. Vai ser muito especial. Me conta se teve alguma carta que te tocou mais, que você se identifica. Eu vou adorar saber. E é isso, trazendo um pouquinho mais aqui desse estudo, que é muito rico, muito profundo e que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito, né, a respeito. É, mas, na verdade, as cartas, né, os símbolos, os oráculos, eles são grandes amigos, né, grandes ferramentas no nosso processo. Então é isso, gratidão se você ouviu até aqui. Namastê, saravá, axé, arro, rauche, rauche.